Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, tudo bem com você? Obrigado, meu amigo, minha amiga, do Quarta Convida. Chegando aí no finalzinho de 2025, é o último Quarta Convida. A gente está fazendo aqui um mini Convida Cast, falando um pouquinho sobre chamados símbolos natalinos, né? O que tem a ver isso com crente, que não tem a ver com crente. Então estamos fazendo um especial. Semana que vem faremos apenas um agradecimento aí e um resumo do que foi o ano do Quarta Convida, do Convida Cast. E para o ano que vem, você já sabe, em janeiro, a gente tem aquelas histórias, o pessoal pediu para voltar aí, histórias de um velho pastor, não de um pastor velho, apesar que esse pastor aqui já passou de 65, né? Já sou 65 mais, é a nova denominação aí dos seniors, né? Que andam de ônibus aí gratuitamente. Então eu vou contar algumas histórias durante o mês de janeiro. Em fevereiro retomamos aí os assuntos. Peço sempre sugestão para você, se você tem alguma sugestão, alguma dica, é muito interessante você passar para nós, tá ok? Pode fazer até no comentário mesmo ali da programação do Quarta Convida, ou gostaria de comentar sobre isso, sobre aquilo, dentro do possível estaremos comentando. E também trazendo aí novos convidados para a gente ter o nosso ConvidaCast, tá ok? Hoje estou aqui junto com o pastor Ítalo, vamos conversar um pouquinho sobre símbolos natalinos e o que isso tem a ver com o crente ou não tem nada a ver com o crente. Eu já começo perguntando aí, a árvore de Natal é do diabo? E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, bem controverso, né? Infelizmente nós temos muitos evangélicos, né? É mais o crente evangélico, que acredita que o Natal é uma festa pagã e os elementos natalinos são pagãos, incluindo a árvore de Natal. Eu já fiz várias pesquisas a respeito disso, comecei a pesquisar esse assunto e algumas informações, na verdade, saltaram aos meus olhos por causa do estudo do calendário litúrgico, né? Porque o Natal é uma festa, todo mundo sabe que é uma festa cristã, mas ninguém sabe que existe dentro de uma organização do tempo cristão, que é o calendário litúrgico, né? Natal ele é uma estação litúrgica, ele dura do dia 24, ou melhor, do dia 25, até a festa, se não me engano, se eu não estiver enganado, da Epifania, que é o que lembra quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, né? Enfim, ou melhor, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba, né? Em forma de ungindo, né, o Cristo para a iniciação do seu ministério. Isso, exatamente. Então, que isso daí é no comecinho, essa festa ela acontece no comecinho do ano. Do ano normal, né? No mês de janeiro, no comecinho do mês de janeiro. No ano cristão, o ano cristão começa na estação do advento de Cristo. Então, o ano cristão, nesse caso, já começou no dia 30 de novembro, para nós aqui, hoje, né, dia 17 de dezembro de 2025, nós já estamos há 18 dias no calendário cristão. E, entrando na pergunta, a árvore, ela não é um símbolo pagão, né? Ela é um símbolo... Não é um símbolo cristão, mas também não é um símbolo pagão. Exatamente. Não é uma paganização do Natal, né? Não é uma paganização da data que lembra ali o nascimento de Jesus. Eu anotei aqui algumas informações para eu também me guiar, porque nem tudo dá para decorar, né? Mas existem duas vertentes aí contadas. Uma história, inclusive, envolve Lutero, né? Que numa noite de inverno, ele estava caminhando para sua casa e ele ficou encantado, né? Maravilhado com a beleza das estrelas no céu. E esse brilho das estrelas cintilando sobre a neve que estava sobre os pinheiros. E ele então chegou na sua casa e quis recriar isso com a sua família. Então ele levou um pinheiro para dentro de casa, né? Teria levado um pinheiro e colocado, né? Decorado esse pinheiro com velas acesas. E isso significando a luz de Cristo que ilumina o mundo no dia do seu nascimento, né? Jesus, a luz do mundo, chega no Natal, no dia 25 de dezembro.
Então, dentro de uma visão que ele teve caminhando, uma coisa natural, na natureza que ele viu, né? Exatamente. E é até interessante, porque aqui menciona a neve, essas coisas, que não fazem parte do nosso cenário, né? Exatamente. No hemisfério sul. Equatorial, aqui no Brasil, né, no hemisfério sul, nós estamos no verão, na época do Natal. Então não tem neve, essas coisas, mas de onde isso vem? Isso vem da herança da cultural, né, dos povos do hemisfério norte, que trouxeram muitas coisas em relação à religião, principalmente o cristianismo, e outras coisas que se tornaram globais. Então a gente lembra da propaganda da Coca-Cola, de neve e tal. Você fala, isso não tem nada a ver com o Brasil, né? Uma história como essa de Lutero. Mas é porque isso nasceu lá, né? Nasceu numa Alemanha em que nessa época do ano, lá no hemisfério norte, está nevando, né? Então, por isso, inclusive, que existem essas conexões aí que às vezes não fazem muito sentido, né? Por que neve? Por que boneco de neve? Porque o pinheiro, que não é uma árvore tão comum no Brasil, embora exista, mas não é tão comum como nessas regiões mais frias, né, do planeta, onde existe um frio mais sensível do que aqui no Brasil. E a outra história que envolve a árvore é São Bonifácio, um missionário cristão no século VIII, que usou um pinheiro para substituir ele era um missionário, né? Então ele foi pregar na região da Alemanha também, e ali existiam vários cultos, um culto, por exemplo, ao deus Thor, em que eles sacrificavam crianças, e esse sacrifício envolvia ali uma árvore que era o carvalho, uma árvore grande, né? E num episódio lá, eu estou resumindo bastante a história, ele pegou um machado e cortou o carvalho e disse: eis o carvalho do trovão, a cruz de Cristo que romperá o martelo de Thor. Ele derrubou aquele carvalho, e Thor era o deus do trovão, né? Então os pagãos ali que adoravam esse deus imaginavam que ele ia ser consumido por raios e trovões, e isso não aconteceu. Então eles começaram a ouvir a mensagem. Ele já há muito tempo tentava cristianizar aquele povo, e então eles ouviram começaram a dar atenção à mensagem dele e se tornaram cristãos. E aí ele substituiu então essa árvore que era usada para o culto ao deus Thor pelo pinheiro, só que não mais no bosque onde eles faziam o sacrifício das crianças, mas dentro das casas. Então ele começou a orientar as pessoas a crer em Cristo, não irem mais até aquele bosque fazer os seus sacrifícios, mas que Cristo estava perto deles, dentro da casa deles, com a família deles. Então daí o costume de pegar o pinheiro, levar para casa e enfeitá-lo, etc., né? E aí existem várias simbologias, né? O pinheiro tem um formato triangular, que lembra a Trindade. O pinheiro ele parece uma flecha apontando para o céu, que representa Deus, né? O Deus que está acima de todos os deuses, o verdadeiro Deus. As suas folhas são sempre verdes, né? O que traz a ideia de renovo, de esperança, né? de vitalidade. E, inclusive, uma estrela que é colocada em cima do pinheiro, representando justamente o nascimento de Jesus. E é interessante porque a gente até elaborou alguns sermões esse ano aqui na igreja, né, na Ibrave, falando sobre as árvores como símbolo de vida. Em Gênesis 2, né, por exemplo, menciona-se a árvore da vida. Então a árvore ela traz essa conotação de vida, né, de renascimento, de renovo, né, de crescimento, né, pequenininha, e ela vai se desenvolvendo. Então, assim, até pode-se dizer que há uma certa base bíblica para a questão da árvore de Natal. Então, são essas histórias que eu tenho conhecimento, né, que eu fui atrás aqui até para relembrar algumas delas, em torno da árvore, que já foi até chamada, coitada, de Pinheirinho da Babilônia. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, porque a gente pesquisando, não tem assim uma origem, talvez essa que você citou aí, né, do carvalho, onde alguns sacrifícios eram feitos, mas não tem muita origem, não tem muita, como é que posso dizer, associação com coisas pagãs, a árvore em si. Então, é até meio idiota no sentido de idiota mesmo, de coisa de pequenez, né? Você falar que não vamos ter a árvore porque
ela é pagã, vamos supor, né? Ou desvia o sentido original do Natal, que as pessoas mais levam muito para esse lado, né? Que desvia o sentido do Natal, que tira o sentido de Cristo. É um símbolo, né? O símbolo ele serve para apontar para algo, né? Você olhar para ele e, a partir do símbolo, você se lembrar de alguém, de alguma coisa, de um fato, né? Da árvore remete isso. Sim. E o fato dela, de haver aqui a história, por exemplo, de São Bonifácio, falar, não, mas ela é um elemento pagão, que muita gente fala isso em torno do dia 25, da árvore, enfim. Não, mas é um elemento pagão que foi introduzido, cristianizado. Você fala, isso é idiota, porque é uma forma de se comunicar a fé para pessoas que não a conhecem, usada até os dias de hoje. A gente já ouviu missionário falar aqui na igreja que em certas traduções bíblicas não se usa a palavra pão. Jesus é o pão que desceu do céu. Usa-se a palavra, por exemplo, banana. Banana. Jesus é a banana que desceu do céu. Você está... O que é falar? É a mesma ideia do que está acontecendo aqui. Para que faça sentido para aquele povo ali, você troca um elemento que não faz parte da sua cultura por algo que faz parte, né? Ou você troca, o cara olha para, vamos supor, né? Que olhasse para a banana vendo algo pagão, ou como os índios que olhavam para o Deus Sol, né? No seminário a gente aprende sobre isso, inclusive. Tem um livro famosíssimo chamado O Fator Melquisedeque, é um dos livros mais famosos que tem, falando sobre essa cultura. E tem aquele filme que eu passei aqui na igreja, nossa, me deixou na mão agora. Eu até fiz cópia daquele filme com autorização, porque eu achei a fita de VHS dele na época. Meu Deus do céu, que é um pregador, um missionário que ele vai pregar numa cultura dos índios. Nossa, meu Deus do céu, me fugiu agora a mente completamente, mas é um filme antiguíssimo, né? E ele fala exatamente sobre a cultura. Ele consegue atingir aquele povo dentro da cultura daquele povo, trazendo essa questão que você colocou do pão, né? Então, realmente, para nós aqui, quando a gente assiste filmes do Natal, é neve, é cara no aeroporto, o voo que não tá, a rena, que não tem nada a ver, né? Porque vem muito da América do Norte para cá também, né? A gente vai até ver quando falar sobre guirlanda, coroa de vento, outras coisas, que são culturas que nasceram lá, naquela região, povos que já eram cristãos muito antes que se descobrisse até as Américas. Então isso já chegou de certa forma pronto para nós, porque isso começou lá atrás com essas, né? A igreja tem 2000 anos, o Brasil tem 500. Então quando o Brasil foi descoberto, já existia igreja, já existia cristianismo em outras regiões do mundo, né? Então muita coisa nós herdamos. Aí sim, com a tecnologia, com a globalização, por exemplo, a Coca-Cola expandiu a cor vermelha do Papai Noel pelo mundo. Por quê? Porque começou a fazer uma propaganda global e aí vai se criando aquele costume, Papai Noel sempre vermelho. Mas não era assim até os anos 30, por exemplo, né? Então, essa ideia de que é errado, né? A igreja não pode pegar um elemento, entre aspas, pagão, o que é usado numa outra crença e trazer. Você fala, não, está fazendo isso para comunicar a fé melhor. Né? O índio tem lá o sol como seu Deus, na sua cultura religiosa. Então, para você explicar para o cara quem é o Deus que você está pregando, que é o que Paulo faz lá em Atos, né? Fala, o altar ao Deus desconhecido. Exato. Era um altar pagão. Ele se aproveitou daquele elemento cultural que existia, que fazia sentido para aquele povo, e falou, olha, eu vou explicar sobre o meu Deus a partir disto que vocês têm. Então, São Bonifácio explicou sobre Cristo, a presença de Cristo, através de uma árvore que servia lá para os rituais de sacrifício das crianças da torta. E aí criou-se esse costume de se levar a árvore para dentro de casa. No caso da história do Lutero, que também não se sabe se foi exatamente se é real ou não, né? Se só é uma tradição luterana se contar essa história, né? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu encontrei de informação. Que acho que a maioria dos cristãos desconhece essa história, os evangélicos, né? Sim. E ele já tem uma ideia de que ele já tinha uma árvore na casa dele. Ele leva a árvore para dentro de casa, né? Então, seja uma história, seja outra, o interessante é isso, né? Como que, através de um símbolo da natureza, dado por Deus, etc., você pode remeter várias verdades da fé, né? Da Trindade,
de que Deus está acima de tudo, de todos. Você coloca uma estrela ali representando a natividade, né, o nascimento de Jesus. A árvore que não perde sua cor, as folhas, né? São nem folhas, né? São tipo os raminhos, né? Do pinheiro, pequenos ramos, né? Que ficam verdes durante o ano todo. Que é outra coisa que a gente não conhece bem, porque não é uma árvore muito comum no Brasil. Sim. Né? Você manda para qualquer lugar e encontra um pinheiro. Mas todos esses elementos, né? O ter o pinheiro dentro de casa, proximidade com Jesus que cuida da sua família, que não te abandona, que está ao seu lado, todas essas são representações interessantes, né? Pedagógicas, para você ensinar, principalmente um povo, como nesse caso aqui, que não tinha nenhum tipo de contato com o cristianismo. Porque você encontra qualquer pessoa na rua, por exemplo, no Brasil, o cara não vai na igreja, o cara, enfim, mas ele tem uma vaga noção, pelo menos, do que é cristianismo, sabe? Que para ele é comum igreja, para ele o nome tem uma dimensão de Deus, né? Por quê? Porque ele foi catequizado? Não. Porque ele já nasceu numa sociedade cristã, que enxerga Deus. Às vezes o cara nem sabe por que ele acredita que Deus criou as coisas. Mas ele crê assim, porque já nasceu nessa cultura. Agora, imagina alguém que nasce numa cultura onde a divindade é cultuada através do sacrifício de crianças, como era o caso. Até essa pessoa compreender que não precisa sacrificar a criança, porque o sacrifício já foi feito. Já. Aí você tem que trazer esse lado do cristianismo, né? O sacrifício de Jesus, etc. Então achei bem interessante. Já conhecia essa história do São Bonifácio, fui atrás para relembrar. Essa de Lutero também já tinha ouvido falar, mas fui pegar os detalhes, né? Porque eu tinha lido há muito tempo. Eu conto também aqui para o pessoal da igreja aí, né? Pessoal que já acompanha, que eu cresci na Igreja Batista do Campo Seco. E lá todo ano, final do ano, eles montavam uma árvore. Às vezes era árvore artificial e às vezes era um pinheiro mesmo que eles traziam, né? Alguém cortava e tal, enfeitavam e colocavam os pacotinhos de bala lá, dependendo do ano, se era um ano um pouquinho melhor, põe um bombonzinho, tinha fazer uma propaganda aqui do dadinho, né, da Disioli, colocava lá dentro. Então eu guardo com muito carinho aquilo, era uma época esperada. 2 épocas esperadas que a gente tinha na programação da igreja, era a época de missões, que o palco da igreja não era muito grande, era um palco mais ou menos reduzido, metade do que é aqui da Água da Vida, e eles colocavam um mapa do Brasil assim, que tomava o palco inteiro. Então a criançada ficava bem na frente e a gente ficava vendo o mapa do Brasil, né? Naquela época Amapá ainda era território, Acre era território, né? Nem existia Tocantins, né? Não existia Tocantins, Mato Grosso era um só. Então a gente ficava olhando aquilo admirado e tal, e aquilo marcava a gente. A gente sabia que aquele mês era um mês de missões nacionais e estrangeiras e internacionais. E no Natal, aquele pacotinho de bala, aquela árvore. Quer dizer que tudo aquilo ali, aquele povo, aqueles pastores que permitiam isso, foi tudo pro inferno. Isso é um pensamento muito pequeno, né? Muito... A gente fala, na igreja não pode ter árvore de Natal. Por quê? Por quê, né? São os legalismos estranhos, né? Então quer dizer que a gente está abdicando de algo que foi uma construção da... mas é mundano, é lá fora que usa e tal. Poxa, mas a gente tem tanta coisa errada, a própria televisão, então não poderia usar. A televisão é uma desgraça dentro de casa. E é um pensamento de fato idiota mesmo, porque ele... Não é idiota no sentido de ofensa, é idiota porque ele não olha nem para o seu contexto. Plausível, razoável, racional. Ele é pequeno, ele é tacano, porque você fala, tem lá fora, as pessoas no mundo fazem. Eu falo, exatamente, as pessoas no mundo fazem porque cristãos começaram a fazer e a igreja tinha um poder de absorção cultural tão grande nessa época que pessoas que nem são cristãs, nem eram cristãs, nem nunca serão, tem esse costume. Então o que a igreja precisa fazer não é falar que é do diabo, que é pagão, que é... Explica, né? Que é um duende. É explicar, olha, você sabe que a sua... aliás, isso é extremamente evangelístico, missional numa festa de Natal em família. Você tem lá seu cunhado que bebe cerveja, por exemplo, seu sogro que bebe cerveja, o Natal inteiro, em vez de você brigar com ele por causa da cerveja, senta e explica, tá vendo essa árvore que você montou aí? Então, ela existe por causa disso, você sabia que a origem é cristã? O cara não vai se converter por causa disso. Mas ele vai começar a enxergar de maneira diferente. Você vai agir, você vai abrir uma porta que mais lá na frente você pode acessar outras questões
mais profundas com a pessoa, né? Sobre práticas que ela tem que não são cristãs, ou até com a própria palavra do Evangelho, de fato, né? Outra figura demonizada é o Papai Noel, né? Coitado do Papai Noel. O Papai Noel, coitado. Não, minha filha não tira foto com o Papai Noel, meu filho não tira foto. Passa lá, sai até correndo lá no shopping, né? Sai correndo, o Papai Noel ali é o diabo, é o demônio, é o gnomo. O Papai Noel tem 1000 e tantas interpretações. Inclusive, depois de adulto, eu fui entender que esse negócio de São Nicolau, São Niklaus, né? Santa Claus, né? Tantos nomes que ele tem, porque são culturas que vêm de vários países, né? Exatamente. E, lógico, você não vai trazer Papai Noel para dentro da igreja, não estou dizendo isso, né? Vai botar lá um trono e deixar o Papai Noel. Mas demonizar, você tirar o seu filho, olha, você não explica o que é aquilo ali, aquela figura, mas eu já vi comparações assim absurdas, né? Então, Papai Noel. Novamente uma oportunidade perdida para a pessoa relembrar conceitos e simbolismos cristãos que existem no Natal, né? Algumas culturas chamam ele de São Nicolau, né? Sinterklaas, Kris Kringle, nos Estados Unidos, por exemplo, Pai Natal em alguns lugares. No Brasil, Papai Noel. E assim, o Papai Noel ele tem uma história envolta em muitas lendas, né? Mas a mais aí, talvez mais comum até, que se alguém pesquisar e acessar facilmente, apesar de assim, eu fiz essa experiência de pesquisar sobre o Papai Noel na internet. Infelizmente ainda tem muito texto evangélico, muita gente assim, desinformada ou mal intencionada, assim, não sei, colocando lá besteira sobre o Papai Noel. Que ele é um duende, que ele é um mago, que o cristão não pode... Já começa errado, né? O cristão não pode comemorar Natal, como se cristão fosse só ele, ou a denominação dele, ou a igreja dele, ou no máximo a igreja evangélica. Você fala, existe uma gama de cristãos, um católico ortodoxo, católico romano, protestante, copta, enfim, né? Como seitas, né, que não permitem transfusão de sangue, que não comemoram o Natal, que pregam o sábado. Um pensamento reduzido, assim, o cara acha que só existe aquilo que ele conhece. É um legalismo local, né? Mas fala, não, existe uma série de tradições cristãs na África, até no Oriente Médio, lá onde a gente pensa que só tem muçulmano, na Síria, por exemplo, até na Palestina, etc. Ali existem cristãos extremamente históricos, assim, de igrejas que caminharam com os apóstolos lá logo após a morte de Jesus. E quando você vai investigar a tradição deles, litúrgica, forma de culto, até certas doutrinas seriam chocantes para muitas pessoas. Então o cara pega e fala, não, isso aí não é cristão, vai para o inferno, sei lá, como a gente vê, às vezes muita gente fazendo. Aquele pastor lá do vídeo que eu te mandei mesmo, ele condena outras tradições cristãs ao inferno. Eu falo, mas eu não tenho essa coragem, eu não teria essa coragem. Nem acho que a função de um pastor, de um padre, quem quer que seja, é essa, né? Mas enfim, São Nicolau, ele viveu mais ou menos no ano 200, 260 depois de Cristo, e os seus pais morreram quando ele era jovem e deixaram uma fortuna para ele, né? Então ele tinha muito dinheiro, mas ele não quis saber muito da vida do dinheiro, né? Como muitos jovens na época, ele quis ingressar na vida religiosa, né? Ele quis ingressar, digamos assim, na vida monástica, fazer uma espécie de treinamento espiritual. E quando ele ainda era jovem, como ele não era apegado às riquezas, ele ouviu dizer, a história do Papai Noel é essa, né? Ele ouviu dizer sobre um pai que tinha 3 filhos e ele estava com um problema de dívida muito grande. E naquela época se pagava a dívida ou se vendendo os filhos como escravos, ou, no caso de mulheres, ou escravas ou prostituindo. Então ele, secretamente, porque ele tinha dentro de si a consciência de que aquele texto que Jesus fala, olha, que sua mão direita faz, a esquerda não saiba. Então ele falou, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar sem ninguém saber, para que eu não seja exaltado como fariseu, né? Não sou eu que estou fazendo, é Cristo fazendo através da minha vida. E ele jogou um saco, a história diz que ele jogou um saco pela janela de dinheiro, e o pai encontrou, que era o pagamento de uma filha, né? E o pai encontrou o dinheiro, não soube de onde tinha vindo, e ele fez isso então as 3 vezes por causa das 3 filhas. Na terceira vez, e aí nasce a tradição da meia do Natal, né?
ele jogou o saco tão longe de dinheiro que ele caiu dentro de uma meia que estava para secar perto da lareira. E nessa ocasião o pai das meninas encontrou ele, seguiu ele e falou, olha, agradeceu e tal. E aí ele explicou, ó, eu estou fazendo isso porque Cristo me ensina dessa forma, tal, não precisa contar para ninguém o que eu estou fazendo. E o pai, claro que não cumpriu a promessa, prometeu que não ia contar, mas acabou contando. Então daí nasce a ideia do presente, do Papai Noel, né, do São Nicolau, Santa Claus. Aquela ideia da meia, né, que o Papai Noel põe dentro. A lareira. Isso, nasce daí dessa lenda, dessa história, né? Alguns tratam como lenda, mas o fato é que São Nicolau ele existiu. Tanto que no Concílio de Nicéia, no ano de 325, ele deu um soco em Ário, que defendia uma heresia chamada arianismo. O arianismo, né? Terrível. Que defendia que Jesus ele tinha sido apenas um bom homem, né? Enfim, ele não era o Deus. Deus, exatamente. Jesus era só um bom homem. Então a igreja combateu essa heresia, né? E nessa ocasião São Nicolau deu um soco em Ário. É uma outra história também, mas a marca pela qual ele era conhecido e que deu origem à lenda do Papai Noel, né? Ou a história do Papai Noel, é a compaixão, a coragem, a generosidade, né? E é interessante que são todos elementos que, é claro, Jesus não veio para isso. Ele veio para mostrar para a humanidade um caminho de salvação. Mas esse caminho de salvação envolve essas questões de compaixão, de generosidade, de graça, né? E Jesus principalmente andou com aqueles que eram desamparados, como as viúvas, renegados, né, como as prostitutas e os leprosos. Então, assim, Jesus não foi um socialista, como muitos querem fazer crer, mas ele, de fato, andou com essas pessoas, né? Ele deu atenção a essas pessoas. Era humano, né? Nossa, então, o Papai Noel, ele traz, né, a partir dessa história de São Nicolau e tal, ele traz essa representação, né, de como deve ser por isso que tem aquele negócio da magia, do Natal e tal, que o pessoal fala, não, magia, não sei o que, fala, meu, não é magia de bruxaria, é magia de, assim, é um tempo onde essas virtudes aqui, elas se afloram de uma maneira mais fácil, às vezes é até meio inexplicável, né, por que isso acontece, mas talvez ainda seja um resquício dessa inspiração de São Nicolau que deu origem à figura do Papai Noel. Que, como eu disse, ele não era vermelho, né? Ele se tornou vermelho. Conta-se que era de outra cor, né? Que ele usava roupa verde, se não me engano. Acho que por isso que chamam ele de duende. Duende, Mas a Coca-Cola, como a Coca-Cola é vermelha, começou nos anos 30 ali, mais ou menos, ter um poder global de investimento, né? Mídia, né? De mídia, começou a fazer uma propaganda que é global, os ursos polares, né? A Coca-Cola. Por que urso polar? Por causa dessa propaganda da Coca-Cola, então ele com a roupa vermelha, né? O bom velhinho, Ário já era, Ário não. São Nicolau já era velho, né? 325. Então, aqui quando ele dá o soco em Ário, o herege, então é interessante, né? Porque não é uma figura que surge do nada, embora coisas tenham sido adicionadas a ele, como as renas, como eu não fui atrás dessas informações, mas esses outros elementos foram adicionados. Mas a origem, o que a gente quer destacar é que a origem do personagem. Nada, às vezes, é o que falam. Não é uma origem diabólica, né? Falar que Papai Noel é do diabo. O gnomo. Papai Noel nasce de uma pessoa que fez o bem, não porque ela era boazinha, porque ela queria ter um pós-vida melhor, né? Ou ia reencarnar ou qualquer coisa assim. Não. Fez o bem inspirado em Jesus. Né? Pelo contrário, não quer nem ter o reconhecimento, né? Exatamente, sem querer ter o reconhecimento. Então ele é um exemplo, uma inspiração para as pessoas, né? Então em vez de falar para a criança com ter mencionado, olha o diabo, olha. Não vai tirar foto, não. Explica, né? Olha, isso é o comércio. É comércio, é comercial. Que existe com tudo, né? Fala, olha, Papai Noel, a história dele é assim. Claro, você explica para a criança de uma forma que ela possa entender. Mas você vai plantando dentro dela
valores como generosidade, exatamente. Ó, o que é importante, ó, o Natal é Jesus, não é o Papai Noel. Ah, mas por que tem o Papai Noel? Porque o comércio quer vender, porque tem essa história, que ele foi um cara que fez o bem, ele fez o bem porque ele conhecia os exemplos de Jesus Cristo. Quer dizer, não há uma orientação, né? Há uma condenação. Pode explicar para a criança. Papai Noel é uma figura que inspira. Olha, Papai Noel te ajuda a fazer o bem, mas ele não faz o bem por ele mesmo. Ele faz o bem por causa de Jesus, que nasce no Natal, tal, né? Que nasce no dia 25. Então, enfim, são várias formas, né? Exato. Até dentro da igreja, isso podia ser melhor explorado. Exatamente. Né? Porque a igreja só fica contando historinha bíblica. Só, não, legal, mas no Natal você pode contar a história do Papai Noel e falar como o Papai Noel, a partir do exemplo de Jesus Cristo, ele fez coisas boas, como as crianças podem fazer o bem assim como o Papai Noel faz, enfim, né? Partilhar, divide o seu brinquedo, divide o seu chocolate com um amigo que não tem, né? Enfim. É interessante que as pessoas, mas é idolatria, não sei o que lá. É interessante que tem outros tipos de idolatria comercial, da própria Coca-Cola, a gente está falando aqui, poderia ganhar dinheiro aí, né? Estamos falando propaganda desse refrigerante é mal filho, né? Mas, por exemplo, atrás para a mesa dela, o Chester, o peru. Para mim é símbolo. Você fala peru é comida de que época? Todo mundo vai falar do Natal. O Chester é comida de que época? Do Natal. Então tudo isso é pecado também, idolatria. Aí o cara fala, não, isso não tem nada a ver. A fruta seca, que nem é costume nosso. A noz, a avelã, nem é costume nosso. Eu lembro quando eu era garoto, eu gostava demais da avelã, era muito caro. Então às vezes minha mãe comprava aquele pouquinho, quebrava, a metade vinha podre, que a fruta seca boa ficava lá nos outros países, o lixo vinha para o Brasil. Então, então tudo isso é idolatria, não é? Mas a gente, não, isso aí não tem nada a ver. Ou seja, nós consideramos aquilo que queremos considerar, apontamos aquilo que queremos apontar e não levamos em conta. Então tudo é idolatria. Então, aquele negócio do pensamento idiota que a gente estava falando. Porque a pessoa não sabe nem conceituar a idolatria, né? A idolatria é colocar algo, alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. É venerar algo ou alguém como se você estivesse venerando Deus. Ou dar a algo, a alguém, ou seja, algo criado, uma criatura, o valor e a oferta e o sacrifício e a atenção que você deveria dar a Deus. Nesse sentido, 99% das coisas que a gente pensa que é idolatria, na verdade não são. Né? E outras coisas que pra gente é normal, são idolatrias também. Acabam sendo idolatria. Acaba sendo idolatria. Né? O cara idolatra a própria igreja, o pastor, tem denominações aqui. Você entra na igreja, tem a foto colossal, gigantesca do pastor ali, né? Pra quê? Fundador da igreja. Então, tem umas que tem estátua, né? A pessoa não sabe, você fala, o que é venerar, o que é idolatrar. A pessoa não sabe a diferença, entendeu? Então ela confunde, acho que é tudo a mesma coisa, né? Então às vezes as pessoas estão falando e nem sabem, né? O Papai Noel é uma idolatria. Você fala, mas por quê? O que é idolatria? Conceitua idolatria, que a pessoa na verdade não sabe. Né? E assim tem outros símbolos também, né? A guirlanda, você é crente, põe guirlanda na porta, né? O presépio, você é crente, tem presépio. Né? A guirlanda a gente já ouviu falar muita coisa também, né? Muita besteira, que a guirlanda serve para afastar maus espíritos, que também tem uma origem pagã e não tem nada a ver. Na verdade, a guirlanda também tem uma origem na Alemanha, ou pelo menos assim, algo que se somou à tradição da guirlanda e trouxe também elementos cristãos que inclusive surgiram, essa questão da coroa do advento, que é uma espécie de guirlanda. É muito legal isso, muito interessante, porque ela surgiu através de um pastor luterano chamado Johann Heinrich, acho que é assim que se fala. E ela foi inclusive transportada para outras tradições cristãs como o catolicismo. Né? E as pessoas acham que nós estamos importando coisas do catolicismo romano, quando na verdade é uma troca, né? Às vezes sim, mas muitas vezes é ao contrário. Então um pastor luterano que cuidava de um lar de órfãos, chamado Johann Heinrich, se não me engano na cidade de Hamburgo, as crianças, esse anseio pelo Natal que você falou que tinha quando criança, todas as crianças têm, né? O Heitor tá assim. Então, ele, como era um lar de crianças órfãs, ele pegou uma roda de carroça, a roda de carroça é grande, né? E ele colocou uma velhinha para cada dia
do mês de dezembro, até que se chegasse ou do tempo do Advento, se eu não estiver enganado, acho que é do tempo do Advento, que não começa exatamente em dezembro, né? Alguns anos sim, outros não. Mas, enfim, colocou uma vela para cada um, e uma vela, se não me engano, branca, menor, ou rosa, não me recordo agora a cor. E aí, quando chegava no domingo, ele colocava uma vela maior, porque é no domingo que tem as igrejas litúrgicas, que seguem o calendário litúrgico, elas têm uma série de textos que são lidos durante a semana, e o ápice, o cume disso acontece no domingo, quando a igreja faz em conjunto algumas leituras, lê um salmo, lê uma carta apostólica, uma epístola do Novo Testamento, lê o Evangelho, lê um texto do Antigo Testamento, todos eles se conectando ao que está sendo lembrado naquele dia. Pode ser o domingo do Pentecostes, pode ser o domingo da Epifania, que é o que a gente mencionou agora há pouco, pode ser o domingo do Natal, pode ser um domingo comum, do tempo comum, mas você faz o seu devocional semanal, de segunda até quarta, escorado no texto que foi lido domingo, no que foi falado domingo na igreja. De quinta até sábado, você se prepara para o domingo seguinte. É assim que funciona os devocionais dentro de uma igreja litúrgica que segue o calendário litúrgico. E aí, no tempo do Advento, existem os 4 domingos do Advento. Então, uma roda, né, de carroça, e colocou as velas, segunda, terça, tal, primeiro domingo do Advento, a vela maior. E assim, se criou a coroa do Advento, que é para aí cada dia que ia passando, ele acendendo uma vela, para as crianças olharem e saberem, né? Poxa, tem mais velinha acesa, então estamos mais perto do Natal. No centro, uma vela maior, que é do dia do Natal, né? Então, assim como para a árvore de Natal, os ramos verdes entrelaçados na armação, né, da roda de carroça, traziam a ideia de renovo, de vitalidade, né? Porque nesse período, lá na Europa, é inverno, né? E no inverno o que acontece com a árvore? Ela fica toda sem folhas, né? Ou as folhas secam, perdem a cor, fica uma cor mais assim, sem vida, digamos. Então, o verde ali entrelaçado quer dizer, nós estamos celebrando a vida, né? Jesus que está vindo, né? Nós estamos celebrando a regeneração, porque quando, por exemplo, eu já trabalhei em Brasília, eu tive muito essa experiência. Quando ficava um tempo sem chover, aquele gramado todo que existe lá em Brasília, ele fica meio amarelo, meio seco, parece quase uma palha. Chovia, aquilo ficava verde. Então essa é a ideia, né, dos ramos verdes entrelaçados. Olha, é vida, é vitalidade, é renovo, né, regeneração da humanidade. Por quê? Jesus está chegando, é a esperança, um novo começo, né, a vela, a luz do mundo, né. Daí nascem até outras tradições, como por exemplo a troca de presentes, né. Por que presentear? Porque Jesus é um presente dado por Deus à humanidade. O melhor que poderia ser dado foi ofertado, foi dado de graça. E não podemos esquecer que na visita dos magos do Oriente, né, que não eram reis magos, eram magos, o que eles fizeram questão de levar? Presentes ao Rei dos Reis, que nem tinha cabimento, né? O cara estava numa manjedoura lá, jogado lá, vamos dizer assim, né? E você vai levar presente? É a mesma coisa que você chegar para um cara na rua jogado e falar, ao invés de te dar um prato de comida, eu estou te dando aqui, sei lá, um relógio de... Perfume do Boticário. Perfume do Boticário. Boa comparação. Ou ele está fazendo propaganda aqui, hoje a gente tem que ganhar dinheiro aí, né, para Boticário, Coca-Cola. Então não há sentido. Mas eles levaram como reconhecimento ao Rei dos Reis. Não era um qualquer que estava ali. Era o Rei dos Reis. A tradição dos presentes nasce inclusive aí, né? Ouro, incenso e mirra. Cada um tem um simbolismo muito forte. Que eram coisas caras, né? No sentido de raras. Não era qualquer pessoa que tinha aquilo. E não era qualquer um que recebia isso como presente, né? E de certa forma até uma riqueza, né? Para aquela criança humilde ali. Sim. Porque a gente vai... como a gente falou das folhas agora no inverno. Para a gente é uma realidade distante, porque o Natal no Hemisfério Sul acontece no verão. Sim. Então tá chovendo, tá tudo verde. Calor lascado. Tá quente, a gente tá, de certa forma, até uma distração para nós, porque a gente quer o quê? Quer praia, quer rio, quer lago, quer viajar, né? Porque o calor faz isso, a gente se expande no calor, a gente quer sair de casa e fazer alguma coisa. No inverno eles estão tocados em casa, lá em volta da lareira. Então a questão da árvore, da guirlanda, você está com a atenção mais concentrada
ao seu ambiente ali. Aqui a gente está desconcentrado. O próprio meio ambiente em que nós estamos aqui tende a isso, né? Então nós nos compreendemos, por exemplo, até palavras bíblicas, né? Manjedoura. Manjedoura é um coxo onde o animal come, bebe água, né? Só fala manjedoura e às vezes nós não temos exatamente ideia do que é a manjedoura. Estrebaria, né? Às vezes vai ensinar a criança, fala, não, porque Jesus estava numa estrebaria. Nasceu numa estrebaria. Mas você fala, mas a criança no Brasil, principalmente no século XXI, vai saber o que é estrebaria? Estrebaria é um paiol, até me fugiu o nome do lugar onde os bichos ficam ali, de onde eles dormem, né? Então, a gente precisa ter essa noção também. É o estábulo, né? Hoje fosse o estábulo. É perfeito, né? essa palavra sempre ia lembrar. Né? Mas só abrindo um parênteses, não esqueça depois. É aí que entra a importância legal de ter um presépio. Você ensinar, olha, isso aqui é o ambiente onde não é para você adorar lá o São José que está lá, né? A Maria que está ali, os magos que estão ali, mas é para você mostrar. Eu cito também na igreja aqui, quando eu ia para o Cambuci, o Lions Club fazia um presépio com animais vivos, às vezes, não era todo ano. E como eu gostava de ir com meu pai, a gente ia a pé, eu falava, pai, vamos ver o presépio. Toda vez que eu ia no domingo, ficava lá 3, 4 domingos, quase 5 domingos, parava e olhava, eu ficava lá olhando, e meu pai explicava, olha, aquele representa José, aquele representa Maria, aquele ali é o menino Jesus, aquela é a estrela que veio, aqueles são os magos com os presentinhos, os animais que provavelmente estavam nesse estábulo e tal. Então eu cresci sabendo o que era um estábulo, uma estrebaria, uma manjedoura, né? Por quê? Porque eu tinha o didático, o lúdico estava ali. Exatamente. Né? Então o uso do presépio então, é idolatria do diabo. Quantas vezes eu vi isso aí dentro da igreja? Ou seja, isso é lúdico. Né? Aqui a gente montou um presépio com coisas bonitas aí que a gente comprou, né? Sim. Então, por exemplo, os seus filhos, meus netinhos, quando eu estou com eles lá, eu falo, olha, tá vendo? É Jesus ali, ó, tá vendo ali, é Maria, mãe. Você está ensinando a criança. Então, e é até estúpido, né? E é idiota, porque a pessoa não sabe o que é idolatria. Então fala, não, isso aqui é uma idolatria. Você fala, idolatria, porque às vezes que tem uma cruz, né? Nossa, que tem uma cruz. O nosso até é moderno, né? Tem até uma cruz, por exemplo. A gente faz até uma junção. Uma junção, da exatamente. Cruz, que é o fim da vida de Jesus com o início. Exatamente. Mas não, a cruz é um elemento cristão. O que tem de idólatra em ter um elemento? Carregar consigo, ter, olhar, é diferente de você tratar com idolatria. Você fala, inclusive a própria montagem do presépio desmonta essa idiotice. Sim. Porque assim, eles estão todos virados para o centro. Exatamente. Tanto os animais como Maria e José, eles estão virados para o centro, que é Jesus ali naquela manjedoura, naquele coxo, onde os animais tomavam água, comiam, serviu de berço, né? O centro da atenção é ele. Então, é isso que precisa ser ensinado a partir do presépio. Não chegar lá, é uma idolatria, é de católico, é de não sei o que. Eles falam, não. Você não sabe, por mais que às vezes a origem até tenha sido. Eu fui investigar um pouco da origem do presépio, já tinha ouvido falar, fui atrás novamente para refrescar a memória, para a gente poder conversar. E é atribuído a São Francisco de Assis, que numa missa, numa cidade italiana, que não é Roma, uma outra cidade, a missa era a missa de Natal, e aí ele quis fazer justamente isso, falar, as pessoas precisam visualizar o que está sendo lido no texto. Então, ele colocou os bichinhos ali, montou, nem foi completo, mas ele colocou ali atrás de quem celebrava o culto ali, os animais. Então daí e aí esse costume foi se espalhando. Por que se espalha? Porque as pessoas olham e quando elas compreendem, elas valorizam. Sim. Né? Falam, não, puxa, isso daí é essa questão. É lúdico, é para se explicar. Principalmente num tempo onde as pessoas não sabiam ler. Não é que nem hoje. Você vai aqui no boteco conversar com o bêbado, e você der um pedaço de alguma coisa escrita para ele, mal ou porcamente ele lê. Sim. E supostamente entende o que está escrito ali. Era uma época em que nem isso. Nem isso tinha, não tinha acesso ao povo. E você citou aí Francisco de Assis, é outro cara, né, que abriu mão da riqueza que ele tinha da herança e ele foi contrário à própria pregação da igreja naquela época, né? Então foi muito bonita a história de São Francisco de Assis também, como a história aí do Nicolau, né? Muito bacana. Então a guirlanda ela tem uma simbologia muito bonita também, né? Sim.
ela é uma forma também lúdica e visual de se contar o tempo, que é o que a gente está tentando fazer, né? Aqui na Embrava esse ano. Já há alguns anos, na verdade, mas esse ano novamente. Tentando iluminar esses dias que antecedem ao Natal, para nós podermos nos preparar. Porque nós somos consumidos além dessas questões que eu até comentei agora há pouco, que são naturais do lugar onde nós estamos, que é o Brasil, que é um lugar quente nessa época do ano, hemisfério sul, né? Mas também assim, para que nós nos desconectemos um pouco daquela preocupação frenética pelo jantar de família, pela ida ao supermercado, pela compra de presentes, né? Pela viagem, para alguém que vai viajar no Natal, né? Enfim, para que nós possamos preparar nosso coração para nós entendermos a riqueza espiritual que envolve esses dias. Né? Isso também é uma forma de viver a fé cristã, de viver. Por isso o calendário litúrgico ele é tão interessante, porque ele vai reordenando algumas coisas dentro da própria igreja, por exemplo, nós estamos pregando sermões sobre o advento de Cristo. Se nós não estamos, que é o que acontece com 99% das igrejas evangélicas. O cara prega sobre qualquer coisa. O cara prega sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre não sei o quê, sobre batismo do Espírito Santo. Você fala, agora não é hora de falar sobre isso. A hora de falar sobre o batismo do Espírito Santo é lá na festa do Pentecostes, nesse tempo, né? Enfim, então vai ajudando a orientar para que a gente caminhe conforme os acontecimentos da vida de Jesus, concentrados, né, no que a própria Bíblia relata para nós, historicamente e doutrinariamente também. Isso aqui é bacana, o calendário litúrgico, né? Ele vai acompanhando a caminhada de Jesus Cristo, né? Nascimento, história, a plenitude do Espírito, a missão dele, né? A Páscoa, né? A Páscoa, é importante demais para nós. Dentro do tempo comum, frisa-se muito, né, as questões de cura de Jesus, né, os embates que ele teve com seus adversários religiosos, né, vou colocar assim, adversários, mas enfim, com aquelas pessoas que faziam oposição a Jesus, fariseus, saduceus, etc. E também até se fala um pouco sobre a igreja, né, o início da igreja ali. Então é bem interessante, bem didático, né? Fora que você não fica perdido você faz um devocional que vai seguindo, quando você pega o lecionário, que caminha com o calendário da igreja, você vai seguindo essa mesma lógica. Mas aí também existem igrejas que são mais assim, que tem isso desde o seu início, como a igreja anglicana, por exemplo, luterana, né? Que são protestantes que têm essa cultura desde o início da igreja. Então é uma forma de nós nos reorientarmos nessas épocas que nos desconcentram, né? Na Páscoa, o pessoal fica batendo lá no coelhinho, coitado, no chocolate. Falando, você pode ensinar a partir desses símbolos, alguns com origem cristã, alguns não, mas a partir desses símbolos você usa isso para ensinar verdades da fé para as crianças. Exatamente, o lúdico, você tem o lúdico, você tem aquilo que você pode usar como exemplo. E não demonizar, mas usar ao contrário, né? Porque quando a igreja fazia isso, ela tinha penetração cultural. Sim. Né? O que a gente falou agora dos pinheiros, por exemplo. Né? Isso foi tomando uma proporção. Por quê? Porque você usa um símbolo para explicar. A pessoa adota aquele símbolo e ela vai começando a partir do símbolo a compreender verdades da fé. Verdade. Passar para os filhos e tal. Muito bom. Quer comentar mais alguma coisa sobre símbolos? Tem as luzes de Natal. Luzes, né? As luzes, elas têm uma forte origem justamente também no simbolismo cristão, na ideia de que Jesus é a luz do mundo. Então, Jesus vem iluminar essa época. Essa época do ano é uma época iluminada. Por quê? Porque Jesus vem iluminar. Claro que antigamente eles faziam isso também, se não me engano, nasce na Alemanha, se não estiver enganado. É uma tradição. Você vê como a Alemanha adotou bastante coisa. O pai da teologia, a mãe da teologia é a Alemanha, né? Então, a mãe da teologia. É interessante. E hoje São Bonifácio, que a gente falou, a pregação dele é na região da Alemanha, que ainda era um pouco depois da queda do Império Romano, então ainda era ali uns bárbaros, né? De certa forma, uma religião bárbara, pelo menos. E as luzes nascem lá também. Então a ideia de se enfeitar a casa com luzes e tal é aguardando essa chegada de Jesus, da luz do mundo, né, daquele que vem iluminar, né, a presença de Deus que ilumina, né, e está sentado de certa forma na própria Bíblia também, em Gênesis, em que Jesus fala a respeito dele ser a luz do mundo, claro, mas em Gênesis também que a terra era escura, um abismo, e aí Deus fala, olha,
A presença de Deus traz luz, traz ordenamento, né? Ali a tudo, ele fala, ó, o sol esteja governando o dia, a lua à noite, o mar vá até aqui, daqui para frente não, seus limites, né? E, como eu falei, acredita-se até que Lutero foi um dos primeiros a adicionar luzes na árvore de Natal, né? Todas as velas, né? E aí com o tempo com o avanço tecnológico, essas luzes que antes eram velas ou lampiões foram se tornando luzes elétricas, né? De LED, hoje em dia. Pisca-pisca. E é até algo interessante, que nós não vemos muitas igrejas enfeitadas. Sim. A igreja devia ser o lugar onde mais se enfeitasse com as luzes de Natal, mas para que você explique para as pessoas, olha, é a luz do mundo que está chegando, você traz um conceito, uma verdade sobre Deus, sobre Jesus a partir disso. E eu separei as luzes e o próprio dia 25, que é uma explicação um pouquinho mais detalhada, porque... Provavelmente não foi a data, né? Quase certeza que não, né? Então, existem cálculos, né? Feitos pelos pais da igreja e por algumas tradições, inclusive cristãs também, que entendem que Jesus ele nasceu no dia 25 de dezembro, a partir, inclusive, do texto que está lá em Lucas, né? Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, né, que exercendo as funções sacerdotais na ordem da sua classe, coube por sorte, segundo o costume entre os sacerdotes, entrar no santuário e oferecer perfume. Isso aqui é mais detalhado, né? Vou até consultar aqui para não falar besteira. Mas a partir dessa informação que o texto traz sobre Zacarias, que é o pai de João Batista, eles levantam que o turno desses sacerdotes da ordem de Abias aqui era sempre reservado no mês de setembro. Então isso teria sido mais ou menos a época, durante os últimos dias desse mês, que Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais, né? E existe uma tradição cristã, que é sírio-jacobita, que é lá da região da Síria, né? Que eles contam o calendário deles, litúrgico, tendo uma festa que é a Anunciação de São João Batista. Que a Anunciação não tem nada de idólatra nisso, é só assim, quando ele foi concebido ou dito que Isabel teria um filho. E essa data, essa celebração acontece no dia 23 de setembro. Então eles comemoram esse anúncio de João Batista aí. E daí se segue uma coincidência cronológica interessante que respalda a data do dia 25, né? E algumas festividades do calendário litúrgico, tanto deles como da Igreja Ocidental, né? Que é a Igreja Protestante, a Igreja Católica que a gente conhece no Brasil, né? Que não é ortodoxa. No dia 23 de setembro, Zacarias e Isabel recebem a notícia que João Batista nasceria. 6 meses depois, que é o tempo que a Bíblia diz que tinha de diferença da gravidez de Isabel para Maria. Para Maria. O Gabriel, que é um arcanjo, anuncia Jesus para Maria, né? Ó, você vai ter um filho, e menciona a estéreo, que é Isabel, né? 3 meses mais tarde, no dia 24 de junho, portanto, né? São 6 meses entre o anúncio de Isabel e o anúncio de Maria. Então, João Batista, quando Maria descobriu que estava grávida, o anjo informou, ele já tinha 6 meses. 6 mais 3, 9. Dia 24 de junho nasceria João Batista. Então, 6 meses depois do nascimento de João Batista, que completariam os 9 meses da gravidez de Maria, dia 25 de dezembro, Jesus viria ao mundo. Né? Então, aqui se assenta a verdade a respeito do dia 25. E alguns pais da igreja, como Hipólito de Roma, comentando no livro do profeta Daniel, no século III, fala sobre o dia 25 de dezembro ser a data provável. E a ideia de que existia um culto romano ao Deus Sol, que eu esqueci o nome agora desse culto, e a igreja criou o Natal no dia 25 para falar que Jesus é o Sol da Justiça e tal, também é uma ideia que, assim, muita gente, se você abrir o Google e digitar, tem uma tonelada de texto, principalmente de evangelho, falando que não, Solares, pagão, que é a festa do Deus Sol Invictus, Sol Invictus romano. Isso é mentira, porque vários documentos históricos, além desse cálculo que eu mencionei aqui, vários documentos históricos provam que
essa festa foi criada depois que os cristãos já tinham a tradição de comemorar no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. E aí, só para fechar, por que a gente menciona, né, o calendário lá, assírio, jacobita e tal? Porque são igrejas, como eu falei até no começo, que elas estão ali intrincadas com o início do Evangelho. São históricas. Dos apóstolos, igrejas históricas, que estão fazendo coisas até hoje que estão sendo feitas desde quase a época de João, de Tiago, de Pedro, etc. Então, assim, essa comemoração no dia 23 de setembro de João Batista é algo que não existe assim há 20 anos, há 100 anos, igual um monte de denominação evangélica. Não, isso é um negócio que é milenar. Desde lá, é literalmente passando de pai para filho, né? Esse conceito de pai para filho dentro da igreja, de ensino apostólico, que se diz, né? A continuidade apostólica, e ensinando isso e se comemorando nessa data. Há algumas outras explicações também, que eu não trouxe aqui, mas que atestam o dia 25, né? Que reforçam essa ideia do dia 25. Mas assim, não existe um documento histórico, mas digo assim, não existe uma certidão de nascimento de Jesus, porque na época isso nem se cogitava, né? Não se fazia isso, Mas assim, tudo leva a crer que comemorar no dia 25 primeiro, com certeza, né? Não é pegar um dia pagão e transformar ele em dia cristão. É um símbolo apenas, né? E que a tradição da igreja, ela está assentada sobre questões cronológicas, lógicas e até históricas, para dizer que Jesus, de fato, para comemorar, né? Porque, de novo, a igreja sempre comemorou no dia 25. Chegou um momento em que a igreja, ela conseguiu penetrar na cultura. E aí, o que ela pregava, o que ela ensinava, se tornou comum, né? E essa é a ideia de cultura. Se tornou parte do ser de cada povo, parte do ser daquele país, né? Como a gente falou da Alemanha agora há pouco, etc. E aí, então, toda a sociedade começou a entender o dia 25 de dezembro, que era algo de dentro da igreja, como um dia a ser celebrado, ser lembrado pelo nascimento de Jesus. Então, novamente, né, como é importante a igreja ela ter conexões com a cultura. Porque você passa a mensagem que é a mensagem central, que é o Cristo da cruz como Senhor, como Salvador, como promessa, desde o Antigo Testamento. O pastor Enés, ele questionava um pouco a questão da data, pela questão das estações, né? Ele falou que não dava para ser aquela estação do ano, para ver estrela. Ele tem uns comentários aí interessantes também, mas assim, sem desconstruir a ideia do dia 25, prováveis, né? São coisas prováveis, né? Mas, porque como a gente falou, como não existe uma certidão de nascimento, né? Assim como não existe a certidão de nascimento, sua avó tinha 2 datas de nascimento. Ela nasceu num dia e foi registrada em outro. Exatamente. Né? Então a certidão de nascimento não identifica exatamente o nascimento da pessoa. Quanta gente aqui no Brasil que tem certidão, queria que sei lá, não sei, vamos pôr aqui 30 de junho, 28 de junho, entendeu? Então, quer dizer, a gente perde tempo com muitas bobagens, como você falou, a palavra certa, com idiotices, né? Tem essa dificuldade de enxergar para além do seu próprio, seu próprio espacinho ali. Hoje em dia na internet tem muita gente falando muita coisa. Aí a pessoa ouve alguém falar, parece que é de confiança, mas não é. Só alguém que está falando ali demais, do que não sabe, ou apenas reproduzindo algo errado que ela já aprendeu, que é o que acontece muito na igreja evangélica. O cara aprende coisa errada, ele sai por aí distribuindo aquele erro e vira uma bola de neve. Essas bolas de neve, sem mencionar, sem qualquer tipo de ligação com a igreja. Estou falando, né, o tamanho da desinformação que corre. Já que a gente está fazendo propaganda de Coca-Cola, de Boticário, vamos fazer propaganda da maionese também, né? Lembra do Hellmann's? Hell, em inglês é inferno, e mens é homens, né? Então uma irmã aqui na igreja falou, o senhor come essa maionese, homens do inferno, foi o sobrenome do cara que criou a maionese, né? E até que coitado, para ser homens do inferno, poderia ser hell, teria que ser hells, né? Que é sentido de propriedade em inglês. É absurdo, homem né? do inferno. Mas então, quer dizer, o cara deixa de comer a maionese porque mal sabe, né, que tem tanta... como eu preguei outro dia aqui na igreja,
os problemas que Paulo enfrentou na igreja. O cara lá pegando a mulher do pai, Nossa. o outro querendo achar que tinha que ser circuncidado para ser salvo. Um monte de problema, a gente preocupado aí com árvore de Natal, Gente sem o Papai educação. Noel do inferno, né? Não, coisas básicas, né? Gente sem educação na ceia, que a ceia naquela época era uma refeição. Uma né? refeição. Não era só o lá, pão e o vinho. Era E aí lembrança, os caras comunhão. Exatamente. Comunhão, né? Relembrar aquilo que Ironia. Jesus teve com eles. Né? O cara ia com fome, fala, não, já que eu trouxe isso aqui, só eu vou comer, não vou dar pra O ninguém. outro enchia a cara de vinho. Você fala, o cara tem que corrigir, tinha que ensinar bons modos para as pessoas. Olha o tipo de... Problema que Paulo tinha. Então assim como a gente está falando do Helmut, tirando sarro, né, porque é engraçado. É engraçado, É trágico e engraçado ao mesmo tempo. Exatamente, é tipo um humor negro, né? Mas isso daí se aplica a uma série de coisas. Tem muito crente falando muita besteira sobre dia 25 em blog, em site, de igreja, às vezes eu vejo. Sobre dia 25, sobre a história do Pinheirinho de Natal, sobre da árvore, né? Sobre a história do cartão de Natal, Papai Noel, do cartão de Natal. Nossa, é muita besteira. Entendeu? Então assim, você fala, e aí é aquilo, o cara ou ele compra a idiotia, a ideia idiota, e ele, por não ter nenhum tipo de conhecimento, confiar em quem está passando aquela informação, ele reproduz aquilo. Exatamente. Do jeito que ele compra, ele passa para frente. Exatamente. E aí, esse acho que é o maior problema na igreja evangélica. As pessoas, tanto doutrina como costume, como outras coisas assim, o cara lê lá qualquer coisa na Bíblia e ele entende da forma dele, e aí ele prega sobre aquilo, faz o estudo, ou fala, etc. E o outro reproduz. E a verdade é que a gente acredita em muitas, a gente, de modo de dizer, claro, mas em muitas mentiras, em muitas meias verdades. Há muita desinformação por aí sobre vários tópicos, né? Exatamente. Estamos abordando agora o Natal porque é a época, né? Da época. Mas, justamente para tentar combater um pouco isso. Exato, você falou do coelhinho, né? A igreja não pode dar coelhinho. Mas por quê? Por que não pode dar? Porque é símbolo da idolatria. Explica, olha, o coelhinho da Páscoa não tem nada a ver, é uma coisa comercial. Na aula, o professor vai falar o que para a criança? Que a Páscoa é Jesus crucificado. Ele vai ver a festa na igreja vai ser o quê? A encenação da crucificação, da morte de Jesus Cristo. O menino um pouco maior, adolescente, ele vai ouvir o pastor pregando sobre o quê? Sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, quer dizer, o povo peca, Jesus falou, né? Porque não conhece nem o poder de Deus e nem a Escritura. Ou seja, a Escritura não é para ler, Bíblia não é para ler. Bíblia é bom você ler, mas Bíblia é para estudar. Tudo você tem que estudar, não é verdade? Mas é isso aí. Tem aqui alguns livretinhos que eles são mais para o lado extremistas, né? Eles puxam mais para o lado extremista. São bons esses livretinhos, porque eles trazem muito texto bíblico. Mas esses livretinhos aqui são para você pensar. Então são vários temas aqui. Ele fala sobre simbologia, sobre as imagens, sobre amuletos, sobre música, né? Sobre piercings, tatuagens, que hoje em dia é um assunto super controverso, que eu tenho até medo de abordar esse assunto. Mas, enfim, tudo que você pega na sua mão tem o proveito. Tira lá o que é positivo, mas vá a fundo, vá pesquisar outras fontes, tal, para que você não saia por aí produzindo ou reproduzindo bobagens que outros estão falando por aí. Então, a nossa ideia aqui não é escrachar quem prega, nem criticar, mas é que haja bom senso, que haja equilíbrio para que você possa tratar as coisas do Natal. E é pena, antigamente, lembra quando vocês eram menores, a gente andava aqui pelo bairro, ia ver as coisas decoradas. Se você andar por aqui agora, quase você não vê mais. É uma desconstrução, né? A prefeitura não decorasse a cidade, ia ser... Tá zero. Desconstrução. Então a gente vai perdendo exatamente o sentido das coisas, né? A árvore dentro da casa, o sentido da família estar unida. A gente não está percebendo. Os valores familiares são desconstruídos aos poucos. É o que eu falei no domingo na pregação aqui. E isso é um reflexo do secularismo que invadiu a sociedade. A igreja não consegue fazer, porque assim, o que a gente está fazendo aqui hoje é orientar. E nós, como cristãos, nós somos agentes de transformação. Não só pregando o evangelho. O cara acha que ele só é agente de transformação se ele pegar a pessoa e converter a pessoa. Não, às vezes... explicar a coisa como ela é, como nós estamos fazendo, você levando isso para alguém, você está sendo um agente de transformação.
Ah, não, mas o cara não se converteu, o cara não falei de Bíblia pro cara. Você não falou de Bíblia, mas você explicou assim a importância de se montar uma árvore de Natal em família. Como o cara que começou isso, de onde vem essa tradição, etc., os valores que o Papai Noel representa, como isso pode ajudar a levar um pouco de luz para aquela vida sombria. Porque às vezes o cara não tem um momento em família. Sim. Quando ele entende que montar árvore em família é um momento, pô, cara, são memórias, enfim, né, e a simbologia por trás disso, as verdades por trás dessa simbologia, já é melhor do que antes. Sim. Então, assim, a gente passa um processo, justamente, ninguém mais enfeita a casa, ninguém mais... A atenção é voltada para outras coisas. Outras coisas, né? O cara quer saber de se desconectar, de viajar, de não sei o quê. Você fala, acabou isso. Por isso que nós estamos fazendo as reflexões do advento de Cristo. Para tentar restaurar um pouco disso, da maneira que a gente pode também, porque nós somos extremamente limitados, né? Mas para que nós possamos reforçar esses valores aí. Porque isso é um sinal de que a sociedade está ficando menos cristã. A igreja está falando sobre um monte de coisa, tem um monte de igreja aberta, endinheirada, com poder de investimento, de conexão, mas cara, tá fazendo o quê? Congresso para buscar avivamento? Você fala, não sei o quê, para com prosperidade. Isso. Então, para falar, congresso para jovem, para falar para os jovens, fala, cara, tem certeza que os assuntos que você está tratando aí são assuntos que vão fazer esse cara, essa menina, esse moleque, serem agentes de transformação? Né? Porque... É que eles não entenderam que nós estamos vivendo uma outra época, uma época diferente. O avivamento e tal. A gente prega isso no seminário, ensina, tem até matéria sobre isso. Os avivamentos fazem parte de outro contexto histórico. Hoje a igreja precisa do avivamento de uma outra forma. Esse é um outro assunto que a gente uma hora vai abordando. Até para fechar, você pega assim, tô falando na igreja lá sobre calendário litúrgico. O cara, esse moleque é meio católico. Vai virar católico. Mas não, cara, não estou falando de doutrina, não estou ensinando purgatório, não estou ensinando virgindade perpétua de Maria, nada dessas coisas que nem faz sentido ensinar da igreja evangélica, né, claro. Mas o que nós estamos tentando fazer é recuperar esse tipo de pensamento, olhar, tipo assim, é isso que a gente falou. Cara, nem as casas as pessoas enfeitam mais pro Natal. Verdade. Isso é isso é reflexo. Mau sintoma. Né? Um mau sintoma. Quer dizer que a igreja não atinge mais. A sociedade está se descristianizando a tal ponto que até aquilo que as pessoas fazem sem saber a origem cristã, elas não estão mais fazendo. Exatamente. Então o que a gente precisa fazer? Buscar mesmo. Eu enxergo que falar sobre o calendário litúrgico da igreja, sobre o tempo do advento, essas origens que nós estamos fazendo aqui hoje, né? De onde vieram as luzinhas, a árvore, etc., é uma forma de nós tentarmos reacender essa chama que está se apagando. Né? Uma forma da gente ser relevante, de uma maneira diferente, até de certa forma levar o evangelho de uma maneira diferente, criar possibilidades para quem está assistindo, ter um início de conversa com alguém no jantar de Natal. Exatamente. No almoço no trabalho. Cara, pô, que legal a luzinha ali, o shopping enfeitado, né? Sabe de onde vem essa tradição? Pô, não entendo, não lembro muito bem, mas o pastor na igreja falou assim, pô, que legal, entendeu? É uma forma. E você chega na pregação do Cristo. O objetivo não é nada desse, o objetivo é Jesus Cristo, é lembrar do Salvador, a importância dele é como Senhor, como Salvador, o único e bastante das nossas vidas. Quer dizer, a gente não usa os caminhos, né? É o livro que eu comentei aí, eu vou lembrar o nome do filme, depois você pode até colocar aí uma legendinha aí. Eu vou lembrar o nome do filme. O filme é maravilhoso porque ele fala sobre isso aí, é uma realidade, é um testemunho missionário, né? Mas é isso aí. Legal. Pessoal, é o nosso último ConvidaCast do ano. Deus esteja abençoando você. Semana que vem a gente vai gravar uma mensagem de Natal, por isso que eu não vou te desejar um Feliz Natal agora. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Mas agradecer você que está caminhando com a gente aí. Se você tem gostado, não esquece de colocar aquele joinha, é importante demais. E divulgar o trabalho do Quarta Convida, né? Divulga para as pessoas, espalha. Como é que fala quando você reproduz? Compartilha com as pessoas, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas aí com informação importante da palavra de Deus.
Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, só me despedir. Tá, joia. Deus abençoe você. Até a próxima. Até a próxima. E dizendo que o Quarta Convida existe porque ele, o Cristo, ele é a razão, a vida, ele é o tudo. E até quarta que vem, para termos mais uma quarta diferente, uma quarta convida em Cristo. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.